Na verdade, ele fez 3, né? Um foi anulado, teve bola na trave, e os números mostram que ele é o grande carrasco do Fluminense. Já fez 7 gols pelo Flamengo contra o seu ex-clube. Será que ainda há brecha para o Ancelotti cogitar a possibilidade do Pedro jogar a Copa do Mundo? Ele, quando está voltado para o jogo, ele é um ótimo jogador. Além dos 2 gols, o primeiro é espetacular. Ele deu um passe, Plata, no segundo tempo, sensacional também, que o Plata, assim como o Roberto, né? Parece que o gol vai ficando pequenininho, vai chegando perto do gol, vai ficando pequeno, o goleiro cresce. É isso aí, nação rubro-negra, uma ótima, uma excelente semana para todos vocês. Depois dessa grande vitória do Flamengo em cima do Fluminense, eu separei aqui agora um corte sensacional. Mauro César Pereira rasgando elogios ao Pedro. Que partidaça do Pedro. Poderia ter feito 3, 4, 5 gols tranquilamente. O Flamengo anulou o Fluminense. No finalzinho ali, deixou um pouco a desejar. Isso não pode acontecer, mas que partida sensacional do Flamengo. Tem a situação também do Rafael Marques analisando, né, sobre essa vitória do Flamengo, que está encostando cada vez mais no Palmeiras. Ontem o Palmeiras empatou contra o Corinthians com -2 do Corinthians. Então assim, já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal. E agora, sem mais enrolação, vamos assistir as notícias do Flamengo, que está sensacional. Dê só uma olhada. Pedro pelo Flamengo contra o Fluminense. 11 jogos, 7 gols. Ele é o artilheiro agora também ali do time, né, no século. 4º artilheiro do Maracanã. Vai colecionando dados e marcas importantes. O artilheiro que ontem fez 2 e 2 belos gols, hein, Rafa? Rafael Marques está com a gente, então, direto lá do Rio. É isso, Bruno. Muito bom dia pra você, pro Jailson, pro Eugênio, pro Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Na verdade, ele fez 3, né? Um foi anulado, teve bola na trave, teve um lance que ele recebeu na entrada da área, limpou, bateu, e o Fábio fez uma ótima defesa. Com um pouquinho mais de sorte e de circunstâncias favoráveis, o Pedro teria feito 4 gols ontem contra o clube que o revelou. E os números mostram que ele é o grande carrasco do Fluminense. Já fez 7 gols pelo Flamengo contra o seu ex-clube e atingiu marcas expressivas com o clássico de ontem. Agora é o principal artilheiro do Flamengo na era dos pontos corridos, no século XXI, 163 gols, enfim, números incríveis. Ele passa a ser o 6º maior artilheiro da história do Clube de Regatas do Flamengo, e uma atuação que deixa aquela discussão sempre no ar, né? Será que ainda há brecha para o Ancelotti cogitar a possibilidade do Pedro jogar a Copa do Mundo por ser um centroavante específico, né? Uma situação que a seleção brasileira não tem, mas esse é um papo para outra hora. Ontem realmente o Flamengo mereceu vencer o Fluminense, como os companheiros já destacaram, o Jailson e também o Eugênio. Uma vitória consistente de um time que jogou melhor que o adversário, pelo menos 2/3 do clássico, que foi disputado para um público de 44.833 torcedores presentes. É importante lembrar toda a polêmica envolvendo a marcação do jogo, e que aproximadamente 25 mil pessoas já tinham comprado o ingresso para o jogo sendo realizado no sábado. A mudança para domingo deu ao torcedor o direito, caso ele quisesse, de buscar o ressarcimento. Mas muita gente manteve o ingresso comprado e compareceu ontem aqui no Maracanã. Ainda assim, a discussão foi que, se o jogo não tivesse sido modificado, poderíamos ter um público ainda maior, mas enfim, mesmo assim foi um grande público, quase 45 mil pessoas. Na perspectiva rubro-negra, aquilo que você destacou, o Flamengo se aproxima do topo do campeonato, tem 6 pontos e um jogo a menos em comparação ao Palmeiras, que lidera o campeonato, 26-20, emplaca outra boa sequência de vitórias com o Leonardo Jardim, 3 triunfos consecutivos, e recupera a autoconfiança suficiente para a sequência da temporada, aliando o Campeonato Brasileiro e também Conmebol Libertadores. Do outro lado, pela segunda vez no ano, Zubeldia completa 3 partidas sem vencer, comandando o Fluminense. E pela primeira vez, ele perdeu na condição de mandante, jogando o Maracanã. Até então, eram 20 jogos com 18 vitórias e 2 empates. Como mandante, o Fluminense ontem perdeu pela primeira vez no Maracanã, sob o comando do técnico Luiz Zubeldia, que na entrevista coletiva após o jogo utilizou um discurso condescendente, ou seja, entendendo como positivo o adiamento do jogo de sábado para domingo, ao contrário do que pensam os torcedores do Fluminense. Revoltadíssimos com a diretoria, muita gente foi para as redes sociais, inclusive o presidente Matheus Montenegro publicou um vídeo tentando, antes do jogo, explicar as razões do Flu para poder ter aceitado a mudança, mas enfim, o discurso não foi convincente, Bruno. São 2 nessa sequência de 3 jogos, 2 empates e essa derrota. Eugênio, você quer completar? Não, é só, eu falei, não, entrou o Savarino no lugar do Ganso. Não, entrou no lugar que eu digo na posição, porque quem saiu foi o Martinelli. E aí o Ganso jogou um pouquinho mais atrás.
que aí você qualifica o passe desde trás e coloca um time mais agressivo. Também entrou o Castilho nesse momento, né? E o Fluminense cresceu de produção justamente nessa fase do jogo. Participar do jogo sem bola, enfim, se empenhar ao máximo, isso nem sempre aconteceu. Além de algumas questões, às vezes, de comportamento. Vamos lembrar, no dia que ele foi agredido pelo preparador físico, claro que ele foi a vítima, mas tudo começa quando ele teria se negado a fazer um aquecimento para entrar em campo. Então tem as questões do Pedro também que afetam. Ele, quando está voltado para o jogo, ele é um ótimo jogador. Além dos 2 gols, o primeiro é espetacular. Ele deu um passe para o Plata no segundo tempo, sensacional também, que o Plata, assim como o Roberto, né, parece que o gol vai ficando pequenininho, vai chegando perto do gol, vai ficando pequeno, o goleiro cresce e ele perde oportunidade. O Flamengo poderia ter vencido o jogo mais rapidamente, mais facilmente, né, porque teve muitas chances, muito mais volume. O primeiro tempo foi exemplar, pressionou muito o Fluminense com muita dificuldade para sair jogando, fez o primeiro gol, poderia ter feito mais. E no segundo, apesar de ter recuado um pouco, aí não é só uma questão de estratégia para jogar, né, em contragolpes e tal, mas também até pela questão física, teve chances com bola na trave do Pedro, esse gol que o Plata perdeu, um que o Bruno Henrique perdeu, que eu acho até que estava impedido, mas enfim, chutou para fora. Se ele faz o gol ali, o VAR ia medir ali para ver se estava impedido ou não. A Fluminense conseguiu esse gol num erro crasso do Alexandro, um erro bizarro do Alexandro, ele que deu o passe para o Savarino fazer o gol, na verdade, né? Jogou a bola para dentro da área. E aí fez aquela pressão final, então ficou uma sensação de que 2-1 e tudo mais. O Flamengo foi bem superior ao Fluminense do cômputo do jogo todo. Muito superior e poderia ter vencido até mais facilmente. Foi o melhor jogo do time sob o comando do Leonardo Jardim, especialmente pelo primeiro tempo. Agora, aquela coisa, né? O Zubeldia acho que teve mais maturidade do que muita gente, né? Porque, cara, é impressionante. Ano passado, por exemplo, o Palmeiras voltou lá do Mundial de Copa do Mundo de Clubes. Pediu o adiamento do jogo contra o Santos. A CBF autorizou. Não tem polêmica nenhuma. Eu lembro que o Santos não gostou muito de adiar o jogo. Cara, é impressionante, cara. Vamos, assim, agora falando do jogo, que é o que realmente importa, foi um ótimo jogo. Foi um ótimo jogo. O Fluminense, segundo tempo, se lançou. O Zubeldia, acho que ele errou, porque ele tira o Lúcio Acosta machucado no começo do jogo e ele põe o Paulo Henrique Ganso, quando poderia ter colocado o Savarino, faria mais sentido. Quando o Savarino entra, não só o Savarino, mas as mudanças que faz o Fluminense soltam o time, ele se expõe mais, mas ele consegue agredir o Flamengo e consegue flertar ali com o empate, que teria sabor de vitória para o Fluminense pelo que foi o jogo, né? E esse foi o 7º gol de Pedro de peito com a camisa do Flamengo. 7 gols de peito, já fez no Vasco, agora no Fluminense, enfim. E o Samuel Lino jogou muito bem, não só pela jogada do segundo gol, é ele que recupera a bola também, que permite ao Pedro fazer o golaço, né? Ele estica a perna, recupera a bola, nesse momento de muita pressão do Flamengo na saída do Fluminense, e fez um ótimo jogo, que foi importante também, porque é um jogador que na semana passada, contra o Santos, primeiro tempo, ele tinha feito as 2 jogadas mais perigosas, que foi uma cabeçada do Varela, jogada dele, e um passe excelente que ele deu para o Carrascal chutou para fora. E foi vaiado pela torcida, ou por parte da torcida, aqueles malas da Flamengo Mimi que ficam ali no setor sul, ali, conectando todo mundo nos jogos do Flamengo. Só a pergunta do Juca, esses jogos, Juca, comando do Fluminense, o que acontece? É o Fluminense que faz a venda dos ingressos, o sócio torcedor do Flamengo não tem as mesmas possibilidades de compra de ingressos que tem quando é jogo comando do Flamengo, isso aí mexe. Mas ontem a torcida do Fluminense me pareceu que está bem menor, como estava muito menor contra o Vasco no último confronto entre os dois, também no Maracanã. Hoje à tarde, quando saiu o borderô, a gente consegue saber quantos tinham no setor sul, Fluminense, quantos do norte, aí você tira uma ideia. As outras áreas são mistas, não tem essa divisão, mas para mim, assim, claramente a torcida do Fluminense estava menor no setor sul do que a do Flamengo no setor norte. E essa questão também da mudança de data deve ter afetado também, claro, na presença de público, é natural que seja assim, com a mudança muito em cima da hora do jogo, perto do dia do jogo, melhor dizendo. Mas isso acontece. Quando é mando do Flamengo, o Flamengo tem a sua forma de venda dos ingressos para os sócios. Jogos assim, os ingressos são praticamente todos comprados pelos sócios. E quando é do Fluminense, é uma outra maneira. O mando é do Fluminense, então a compra é feita de outra forma. O cara que tem desconto para comprar não tem o mesmo desconto. Tem gente que paga planos mais altos, tem direito a comprar mais ingressos quando é mando do Flamengo. E quando é mando do Fluminense, ele não tem as mesmas facilidades. Isso acaba afetando, de certa forma, também na presença do público do Flamengo. E imagino que do lado do Fluminense é a mesma coisa com a demanda do Flamengo. Nação, que vitória sensacional foi essa do Flamengo. O Flamengo jogou, fez por merecer, jogou muita bola, e é isso que a gente espera de um grande elenco desse. É isso que os jogadores entendam, sabe? Aparecer oportunidade, tem que balançar a rede, tem que fazer. O Flamengo vai subindo na tabela, vai encostando no Palmeiras.
Palmeiras, que ontem empatou com o Corinthians, né? O juiz expulsou 2 do Corinthians, mas mesmo assim o Flamengo foi lá, foi letal, conseguiu essa vitória e tá subindo, degrau a degrau. Ganhamos na Libertadores, ganhamos no Campeonato Brasileiro e seguimos firme e forte. Tem alguns jogadores que, vou falar uma coisa pra vocês, seu Carrascal, Luiz Araújo, eu até gosto do Luiz Araújo, mas com essa bolinha aí não tem como permanecer no Flamengo, não dá. Não dá. Se não mostrar algo a mais, Boto, pede pra negociar esse cara, porque do jeito que tá, não dá pra ficar. O Flamengo precisa de jogadores que tenham garra, que tenham sede de vencer. Essa que é a verdade, esse é meu ponto de vista e eu quero saber, né, a opinião de todos vocês. Pra vocês, quem foi o craque do jogo? Foi o Pedro. Melhor pra mim o jogo, jogou muita bola, um cara letal. E se continuar jogando esse futebol, alô Felipe Luiz, tem que saber extrair o melhor de cada atleta. Olha o Leonardo Jardim fazendo aí com o Pedro, dando moral pra ele, dando sequência, e a gente tá vendo o reflexo dentro de campo, tá jogando muita bola, tá fazendo os gols, os jogadores estão procurando mais um Pedro dentro da área. Isso é muito importante, se o Flamengo quiser almejar grandes coisas ainda nessa temporada. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Gostaram desse grande conteúdo? Então se inscreva no canal, deixa o like, fiquem com Deus e até a próxima!